Você gosta do som da sua voz? Você acha que a voz pode ser mudada? Imagine, você está prestes a dar uma palestra, ou mesmo abordar alguém pela primeira vez, ou no ambiente acadêmico, alguém lhe apresenta assim com um currículo invejável, fulano de tal, formado em tal universidade, PhD, isso, experiência nisso, e na hora que você começa a falar, vem aquela voz. E aí, garotas? Vocês são daqui mesmo? Eu sou de Saskatchewan. Fica lá no Canadá. A voz é a ferramenta de comunicação mais básica e imediata que dispomos para interagir na sociedade. Ela que demonstra as emoções, as sensações, as intenções, e ela é determinada por fatores biológicos, sociais, psicológicos, tamanho da sua laringe, hormônios, a forma que você foi criado, as experiências de vida que você teve, o seu temperamento, o seu estado emocional atual. Então, a voz depende desses fatores inteiros. Sendo assim, ela pode e deve ser mudada. Vejo com algum problema interno dela, descontava em mim e perguntava, mas você é homem ou mulher? Isso me feria muito e eu ficava pior ainda. Acho que essa voz grave que eu estou agora apresentando tem muito mais a ver com o meu físico, com a minha personalidade, com o meu rosto. Minha voz, por exemplo, ela foi completamente mudada. Eu fui a quarta filha depois de 3 meninos e fui protegida, mimada. E como é a voz de uma criança mimada? Lá ela leva Ventralbe. Você mora onde? Você estuda em que escola? Sei. Eu não quero mais falar. Eu falava assim, com uma voz bem aguda, infantilizada, anasalada, e fiz um trabalho de impostação de voz. Então, o primeiro aspecto que nós podemos mudar na nossa voz é a qualidade vocal. O timbre de voz, o tom de voz. Se a minha voz é aguda, anasalada, rouca, grave. E a melhor voz que tem é o que a gente chama de eufonia, uma voz nítida, clara, com boa projeção. A voz mais grave é muito utilizada entre os locutores, jornalistas, porque a voz grave tem uma onda sonora com uma amplitude maior. Ela chega mais longe sem que façamos esforço. As pregas vocais vibram mais. Para você sentir, coloca a mão assim na sua garganta e eu vou pedir que você imita uma frase com uma voz bem aguda. Eu sei que é estranho. Repita comigo. Oi, tudo bem? Mais uma vez. Oi, tudo bem? Agora repita com uma voz bem grave. Oi, tudo bem? Oi. Sentiram a vibração? Como as pregas vocais vibram mais com a voz mais grave? Então, a voz grave, além de ter uma amplitude maior, ela passa mais credibilidade, é mais agradável aos ouvidos alheios. O americano gosta de fazer pesquisa, existem pesquisas que mostram que homens com vozes mais graves têm mais chance de sucesso profissional, têm salários mais altos. De qualquer forma, sendo mais agradável, isso vai fazer com que o público te receba melhor. Há uma diferença entre homens e mulheres. Os homens podem falar com uma voz mais grave, mais imponente, e as mulheres precisam suavizar a voz para não ficar muito masculinizada. O segundo aspecto que nós podemos trabalhar na voz é entonação. Entonação é a variação do tom. É o que dá colorido à voz e à fala. Imagine se eu começasse a falar assim, mesmo num vídeo ou numa apresentação. A voz é muito importante porque através dela nós demonstramos as emoções, sensações e intenções. Daqui a pouco todo mundo estaria dormindo. Então, a entonação colorida, a marcação das sílabas, quando a gente estica algumas vogais, quando a gente traz mais drama, a gente se conecta mais com as pessoas. Então, coloque emoção na sua voz. E o terceiro fator é a ressonância. O que é ressonância? É a saída do som. A voz, ela sai por caixas de ressonância, principalmente boca e nariz. Se eu tiver alguma obstrução, a minha voz pode sair hipernasal, dessa forma assim, tá vendo? Mas com uma boa impostação de voz, mesmo que o meu nariz esteja entupido, eu consigo controlar essa ressonância, ela não fica tão desequilibrada.
Há sotaques que fazem com que a nossa ressonância fique mais nasal ou mais oral. Por exemplo, carioca, ele fala com uma ressonância mais nasal. O nordestino também com uma ressonância um pouco mais nasal. Então, a gente pode equilibrar para a voz ficar mais sonora. Assim você vai conquistar muito mais pessoas. Voz é vida. A use como uma ferramenta de persuasão.